achei interessante, né, que tu comentou que começou a criar esses conteúdos para combater essa desinformação do antifeminismo, né? O que que era um pouquinho, assim, essas desinformações? Quais são esse senso comum antifeminista, assim, e quais são os maiores desafios, assim, que tu encontrava e que talvez tu ainda encontre dentro do feminismo para combater o antifeminismo? Cara, muitos espantalhos, assim, sobre o feminismo, muitos estereótipos pejorativos, muita difamação, muita mentira mesmo, assim, tipo, eu comecei a ver vídeos de pessoas replicando coisas semelhantes. Parecia literalmente que a galera estava, tipo, lendo uma cartilha antifeminista e replicando nas redes, mesmos argumentos, mesmas questões. Parecia que estava lendo um negócio, tipo, porque o feminismo não conquistou isso, porque o feminismo deve tudo aos homens, porque o feminismo é contra a feminilidade, é contra a maternidade, é contra o homem, é contra a família, quer destruir isso, quer destruir aquilo. Então, uma cartilha total, sabe? A mesma coisa que acontece com o comunismo, acontece com o feminismo, sabe? Então, eu vi tudo aquilo e falei, cara, desculpa, não é esse movimento que eu faço parte que vocês estão falando aí, não é isso que acontece, não. Vocês não estão falando dos coletivos, vocês não estão falando das ocupações, vocês não estão falando das nossas redes de apoio, vocês não estão falando das advogadas pro bono que atendem as mulheres vítimas de violência, as crianças, sabe, as mães solo que precisam de apoio. Vocês não estão falando das psicólogas pro bono que ajudam, sabe? Porque tem uma frente de massa muito grande dentro dos coletivos. Vocês não estão falando do que a gente faz, da ajuda que a gente faz, sabe? Do acolhimento que é para uma mulher, às vezes, que está sozinha numa violência, encontrar um coletivo feminista para se sentir acolhida, entende? Então, na minha cabeça, tava dando um choque tão grande com o que essas pessoas estavam falando, que eu simplesmente comecei a planilhar o que eram esses argumentos. Aham, bem Que publicitário, grande pesquisa. que Falei: "Vou massa. planilhar todos esses argumentos", e eu comecei a pesquisar bem com palavras-chaves no Google. Eu tô ensinando até pra galera que tá assistindo, porque é legal vocês saberem como Boa. que eu fiz pra desmentir essa galera, tá. Eu planilhei tudo que eles estavam falando de mentira, mulheres, homens, red pills, tudo mais, eu fui planilhando as mentiras e comecei a tentar descobrir de onde que eles tiraram essas mentiras. Comecei a pesquisar palavras-chaves no Google, comecei atrás dos sites e blogs que eles liam, dos livros que eles estavam lendo, e daí eu comecei atrás desses materiais para ler esses materiais. Então aí eu me debrucei no chorume, né? Eu li livros de antifeminismo, eu li livros de Olavo, eu li Puts. muitos artigos da Brasil Paralelo, eu li muitos livros antifeministas, sabe, assim, tipo, tanto que eu tenho live, né, no YouTube desmentindo livros antifeministas. E basicamente eu fui nesse processo de ir até a raiz deles, tipo, da onde que estava vindo a mentira deles. E daí eu comecei a procurar como desmentir isso. Como ir atrás dessa informação que eles estavam falando. Então, vou citar um exemplo para você. Porque Simone de Beauvoir diz que a mulher não deve ser autorizada a ficar em casa. Epa, Simone Hum. disse isso? Eu li O Segundo Sexo, ela não disse isso. Não encontrei nada, né? Eu tenho o Segundo Sexo, mas ao mesmo tempo eu baixei o PDF, fiz um Ctrl Aham. F, falei, vou procurar palavra por palavra para ver se eu encontro algo parecido com o que está sendo falado aqui. Não encontrei. Eu falei, vou então no Google ver se eu acho alguma informação usando essas palavras-chave. Não achei. Daí o que eu fiz? Vou procurar em inglês. Vou atrás para ver se eu encontro em inglês, porque essa desinformação, se não tem em português, então vou atrás em inglês. Procurei, achei o artigo onde tem uma conversa entre a Betty Friedan e a Simone de Beauvoir falando sobre o trabalho doméstico remunerado. Uhum. E eu falei, ué, mas que papo torto, né? Falando que a Simone não queria que as mulheres ficassem em casa, não tivesse autorização para ficar em casa. Eu comecei a ler a conversa das duas e era um papo da Betty Friedan conversando com a Simone de Beauvoir sobre trabalho doméstico remunerado, a Betty Friedan defendendo o trabalho doméstico remunerado, falando que as mulheres deveriam receber para trabalhar em casa, como donas de casa, até porque Betty Friedan era dona de casa, ela escreve mística feminina em cima de ser uma dona de casa e as questões envolvendo a mística feminina. E a Simone de Beauvoir fala: não, eu não acho que a mulher deve ser remunerada. Porque ela achava, veja bem, a Simone, por ser existencialista, já tinha outra visão. Se a mulher for receber por isso, ela vai escolher por isso. E apenas a mulher fará isso. Então será o papel da mulher que será remunerada para fazer isso. Mas não será um papel do homem, porque ele não será remunerado para fazer isso. Então a mulher escolherá isso. Então ela não deve ter essa escolha. Olha como a pessoa
pega Nossa. todo esse contexto que eu acabei de te Aham. falar e fala: "Não, ela disse que a mulher não deveria ter escolha de ficar em casa". É um contexto que a Simone de Beauvoir tá falando que a mulher não deveria receber para ficar em casa, porque senão ela estaria fadada a esse destino, como ela Aham. diria, né, como ela diz em Segundo Sexo, que ela estaria fadada a esse destino, por conta do papel de que a mulher deve ficar em casa recebendo para isso. Então, claro, aqui nós já percebemos uma quebra de 2 argumentos antifeministas muito fortes, que a Simone de Beauvoir dizia que as mulheres não deveriam ser autorizadas a ficar em casa, e de que não existe discordância no feminismo. Uhum. Betty Friedan tinha uma opinião, Simone de Beauvoir tinha outra, sobre o mesmo assunto, que é o trabalho doméstico remunerado. Então, aqui eu já quebrava 2 mentiras, já sempre falar pra galera: "Aqui, ó, você quebra 2 mentiras", uma da Simone de Beauvoir falando uma coisa que ela nunca falou, que é uma frase que usam pra dizer que ela era contra a dona de casa, que ela não queria que a mulher ficasse em casa, sendo que era totalmente o oposto. A Simone defende a socialização do trabalho doméstico, como foi na China, então ela fala disso no Segundo Sexo, inclusive, e também nessa conversa com a Betty Friedan, e as pessoas descontextualizam. E daí eu, a partir desse entendimento de que muitas mentiras estavam vindo de fora, comecei a ir atrás de mais coisa. Eu comecei a procurar o que eles falavam de outras feministas, comecei a ver o que eles falavam de sufragistas, que é um assunto um pouco mais comum da galera, né, do direito ao voto, do sufrágio, mesmo sendo uma pauta super liberal, é uma pauta que eu trouxe também para o meu perfil, porque a gente também desliberaliza as pessoas dessa maneira, a gente traz, mostra as sufragistas e fala, ó, mas também tem uma outra galera aqui que estava lutando por outras coisas que envolvem direito trabalhista, sindicato, estava se organizando e Aham. tal. A galera já fica também falar: "Ah, legal, você de que", daí ela falou das sufragistas, mas também Aham. tô gostando dessa galera aqui mais revolucionária, sabe, que já é contra esse sistema burguês. Então já é uma galera que fica pelos 2 motivos. Mas eu comecei a trazer essa informação, sabe, tipo, via a mentira, planilhava, ia atrás e tentava descobrir fontes e informações pra desmentir. E foi aí que meu perfil também foi crescendo bastante, porque é um trabalho muito difícil de fazer. É um trabalho de pesquisa que demanda muito tempo e muito hiperfoco, tá? De você ir atrás e tentar, tipo, achar coisas, palavras-chaves, tentar achar em Sim. inglês. Tem coisa, pensa, eu achei em francês, cara, que eu tive que Nossa. ir pra tentar achar coisa de Simone de Beauvoir pra ver se ela realmente tinha falado o que as pessoas Nossa. falaram que ela falou. Então, tipo, que ir realmente na fonte, na raiz da parada, pra desmentir o que a galera facilmente mente, sabe. Nossa. Você perguntou qual que é a maior, dificuldade aí que eu tenho nesse negócio, é o tanto que essa galera investe pra mentir, tanto que essa galera Aham. gasta pra mentir, pra ter seus artigos, seus blogs, seus vídeos, seus livros amplificados nas redes de uma maneira onde só o capital pode comprar, sabe, onde só Uhum, o uhum. favoritec alinhado à direita consegue fazer. Tipo assim, a maior dificuldade que eu tenho, real, assim, Thiago, é combater as fake news e a desinformação sem ter um puto, literalmente. Tipo Total. assim, você fazer por literalmente amor, praticamente. Amor com uma Total. mistura de ódio. Porque é o amor por você querer trazer conhecimento para as pessoas, mas um pouco de ódio de você. Puta, eu tô tendo que combater essa desinformação que nem deveria estar sendo propagada com tanto dinheiro, que é o caso que a gente faz da Brasil Parasita, né? Com a Brasil Aham, Paralelo. aham. Pô, a gente combate a Brasil Paralelo com R$ 0. A gente tá ali, basicamente, no orgânico. Todo mundo tentando torcer pra, tipo, conseguir colocar uma thumb que tenha uma boa atração pra galera, um texto que funcione, alguma coisa, porque é só no orgânico que a gente consegue. Porque se for no dinheiro, a gente não tem milhões de reais pra investir, como essa galera realmente tem, sabe? Então, pra nós que trabalhamos combatendo desinformação, criando conteúdo educativo, o mais difícil é combater a desinformação sem ter dinheiro. Sem você Uhum. conseguir ter um financiamento qualquer, sem você ter nenhum apoio financeiro para você conseguir fazer um anúncio do seu livro, para você conseguir comprar palavras-chaves no Google de feminismo, de comunismo, de marxismo, de Simone de Beauvoir, de Lei Maria da Penha, e você ter dinheiro, cara, para você fazer uma produtora, mano. Você conseguir ter uma produtora de vários andares pra fazer desinformação, velho. Isso Uhum. pra mim que trabalha na publicidade é de deixar qualquer É. um puto, não tem outra palavra. Tipo Aham. assim, você vê um negócio gigante pensando única e exclusivamente em alienação do povo e manipulação das massas em prol de um monte de político que tá atrás, tá ligado? Batendo palma assim, ó: "Ah, parabéns, vocês estão fazendo um bom audiovisual pra enganar toda essa galera".
E pra gente que trabalha com o combate à desinformação, isso é muito triste. Porque a gente não tem dinheiro pra fazer isso. A gente não tem uma câmera foda, a gente não tem um podcast foda, a gente não tem um baita microfone. Tipo, a gente vai conseguindo as coisas aos poucos com a contribuição coletiva que a galera faz com a gente. Total. Porque se a gente não tivesse o apoio, se a gente não tivesse o YouTube tentando monetizar uma coisa aqui ou outra, pô, mano, a gente não conseguiria que nem esses caras conseguem. E a gente não consegue ainda. Tipo, a gente não chega na quantidade de gente que eles chegam, porque eles gastam muito dinheiro. Eu posso dar até um exemplo sobre isso. A live que eu fiz da Maria da Penha, eu fiz sem um puto, sem R$1. Vendo os caras trazendo a desinformação, gastando milhares de reais. Sabe, milhares de reais. Uma baita produção, trazendo gente para misturar desinformação, experts, e não sei o que, sabe? Com bom áudio, com uma sonoplastia legal, com uma temperatura legal, uma coloração bonita na tela, sabe? E daí você fica pensando, pô, sou eu, sozinha. Quando você fala da criação de conteúdo, é você ali botando a sua cara no sol pra bater mesmo. É você falando, caralho, eu tô botando a minha cara aqui pra combater essa produtora que são trocentos andares de um prédio onde tem um monte de gente que provavelmente vai ver esse vídeo e vai pensar, quais formas que eu posso processar essa menina pelo canal? E rola assédio jurídico pra caramba. E daí surge o Brasil Parasita exatamente por isso, né? Que é essa organização que a gente tá fazendo um monte de gente pra também combater a desinformação, não só da Brasil Paralelo, mas de outros lugares, sabe? De outras máquinas de desinformação, como o MBL, como os políticos do PL, da extrema-direita no geral, até Bolsonaro, que continua até hoje propagando desinformação, os próprios bolsonaristas e tudo mais. Então, tipo, vai surgindo essa movimentação, porque, porra, a gente precisa se juntar de alguma maneira pra combater, porque a gente não tem dinheiro pra combater. A gente só tem a gente, sabe? A gente tem o amor do povo, tem a organização, mas a gente não tem o capital que eles têm, sabe? A gente não tem essa condição. Tipo, nós somos classe trabalhadora. Eles estão aliados ao capitalismo total, sabe? Eles são liberais pra caramba. E eles estão literalmente ali pelo dinheiro no final do dia, pelo tanto que eles vão lucrar no final do dia com aquilo ali. E a gente tá fazendo pensando no senso crítico da galera, no conhecimento, na informação. Tipo, as nossas razões, os nossos motivos são muito, muito justos. E os deles são muito injustos, sabe? De tipo, vamos fazer uma lavagem cerebral, vamos não sei o que, sabe? É muito injusto e a gente tem que ver tudo isso. Eu acho que é o que mais ferra a saúde mental do militante, do criador de conteúdo, do político, da pessoa ali que tá pelo negócio de você acreditar naquilo. Você acredita realmente na revolução, você acredita realmente na mudança de consciência das pessoas, da organização das classes e tudo mais, das massas, e, tipo, literalmente, você acredita naquela coisa. Enquanto eles não, estão ali porque no final do dia vai ter um bom ROI, sabe? Vai ter um bom retorninho sobre o investimento que eles fizeram. Isso que pra mim é o mais violento, porque é a realidade dura e crua. Eles, no final do dia, só estão interessados se o ROI vai ser bom, se o retorno sobre o investimento que eles botaram no anúncio vai gerar bom, se a quantidade de cliques que eles botaram ali vai ser bom. E isso é muito foda, porque você fica pensando, pô, eu tô pensando nas pessoas que vão acordar com isso, sabe? Que, tipo, vão perceber que isso é desinformação, que isso é mentira, que isso pode afetar a vida delas, sabe? O futuro delas. Como foi na época da vacina, tipo, pô, isso podia matar gente, cara. Podia matar gente. E a gente ali tentando combater, falando, pelo amor de Deus, gente, usa máscara, toma vacina. E os caras falando de chip 5G, jacaré, e que tem que tomar cloroquina, ivermectina. Pô, mano, e daí você vai combater isso como? Se os caras, inclusive, tinham o governo do lado deles, tinha uma máquina de desinformação que não acabou, continua aí até hoje, sabe? Continua ativa e nas eleições vai continuar, e municipais vai continuar. E a gente tem que estar aqui combatendo no orgânico, basicamente, sabe? Combatendo sem ter R$1 pra investir. A gente tem que estar que nem aquele meme da Suzana Vieira, né? Eu saio de casa só com a roupa do corpo, com o meu talento. É isso. É a esquerda criando conteúdo. Na minha boa vontade, sabe? Porque assim, qual de nós vai ter dinheiro pra investir numa coisa dessas? Não tem. Tipo, a gente às vezes leva na sorte de um podcast ou outro chamar a gente, da gente ter condição, às vezes, de comprar uma câmera. E, mas assim, demora, cara. Pra gente demora muito mais. E fica também muito à mercê das próprias plataformas, né? Porque, tipo assim, por exemplo, eu ainda não consigo monetizar com nada, assim, tipo, com TikTok e um pouquinho, assim, mas o YouTube tá começando agora, ainda não monetizo. Mas, tipo assim, é isso. Você que monetiza aí com o YouTube, se ele quiser parar de entregar os teus vídeos sem explicar por que ele para. Pronto.
acabou, sabe? Tipo assim, a gente ainda fica totalmente à mercê dessas plataformas, né? Tipo assim, sem nenhum controle, né? Tipo, é isso, a São gente... plataformas que ganham, né, tipo, que É, ganham um bom dinheiro. Eu estava falando agora, a galera investe dinheiro nessas plataformas. De que lado eles vão estar? Tá do exato. lado do dinheiro, a galera que investe pra caramba nos anúncios deles, a galera da Meta, a galera do Google Ads, tipo, todos esses estão ali pelo dinheiro. A quantidade de Brasil Paralelo, por exemplo, saiu esses dias pesquisando de uma agência, acho que, não lembro qual que foi agora, mas foi uma agência dessa de checagem que mostrou que o Brasil Paralelo estava comprando com milhões de reais, assim, palavras-chave no Google, e que foi uma das que mais gastou dinheiro nos últimos anos na Meta. Você acha Na que a área Meta não de vai estar do nosso política, lado? foi a que mais investiu Então, no e daí segmento. você fala assim, acha que a Meta vai censurar essa pessoa? Não vai, gente. Quando essa galera fala, ah, é porque você é censurado, porque a gente é censurado, eles continuam falando, como se, tipo, Aham. fui censurado. É tipo, da última vez que eu vim aqui, olha, eu falei, eu fui censurado. Nessa vez que eu vim de novo, eu estou falando que eu fui censurado. Na próxima vez que eu vier, eu vou falar novamente que eu estou sendo censurado. É tipo, o cara literalmente continua falando que tá sendo censurado em todos os lugares, como se eu estivesse sendo censurado. Alcança E, todo tipo, mundo. literalmente, tá no Twitter. O cara fala no Twitter que tá sendo censurado, sabe? Tipo, plataforma de Elon Musk. O cara vai no Instagram postar videozinho falando que está sendo censurado. O cara vai e faz vídeo no YouTube com uma thumb gigante falando estou sendo censurado. O cara vai em podcast falar estou sendo censurado. A única coisa que ele não está é sendo censurado. E Tal, a gente... É difícil ver a gente nos lugares. Nesses espaços tendo um grande alcance. É quase um milagre quando um de nós tem uma grande visibilidade, assim, Uhum. porque as redes não nos ajudam. Inclusive, eu vi uma pesquisa recentemente do Instagram, que o Instagram estava tendo uma movimentação sobre isso, de que as pesquisas envolvendo política, eles vão começar a diminuir. Então, você vai ter uma opção dentro, que já Isso. está funcionando nos Estados Unidos, é uma opção que você não precisa mais consumir conteúdo político e nem sensível. Aham. Então, tipo, É. os nossos conteúdos ficam como? Não, e o pior, né? É o próprio Instagram que decide o que é um conteúdo político, né? Exato, E tipo assim, e exato. pra galera que já tá com isso ativado lá nos Estados Unidos, a opção vem ativada já. Se tu quiser seguir vendo os conteúdos políticos, tu tem que achar onde tá esse botão e desativar ele, assim. Então, tipo assim, muita gente não vai nem saber que essa O que tá opção foi passando? ativada automaticamente pra ela. E vai só parar de ver organicamente ali e pronto, acabou, a vida que segue. Porque é E isso, daí, né? quem cria Redes conteúdo digitais é isso. político não vai ter visibilidade. É, Basicamente isso. Quem cria conteúdo político não vai ter visibilidade. Quem cria conteúdo não político, que vai continuar falando da vida e tudo mais normal, um lifestylezinho e tal, conteúdo chegando normal, é. sabe? E- E hoje a gente já vê isso, né? Já tem muitos perfis de esquerda e tudo mais que estão no Shadowban, que não tem visualização, que não é entregue, que perde conta. Então, assim, é complicado porque a gente está falando de lidar com big techs, com grandes empresas que têm interesses por trás, e esses interesses sempre envolvem o capital. Sempre. É quem Não, paga mais e quem vai aparecer, sabe? é É isso. simples. O próprio Elon Musk no Twitter tem o algoritmo que ele é diferente, né, das outras plataformas. E, por exemplo, no Instagram você segue coisas e aparece para você o que você quer ver. No Twitter não, no Twitter você segue as coisas e para você não ficar numa bolha, para você não ficar imerso apenas nas suas opiniões do que você gosta, o Twitter vai te indicar coisas de outra bolha, de outra coisa. Então, por isso, muita gente de esquerda às vezes recebe perfis de direita, Uhum. Nicolas Ferreira, essa galera sendo divulgada, porque você está numa bolha de esquerda, mas o Twitter, pelo algoritmo que se mudou ao longo do tempo, ele quebra essa bolha. Então vai te trazer conteúdos que você não queria consumir para você não ficar preso dentro de uma bolha. Mas no fim vai estar trazendo muito conteúdo de direita, muito mais do que conteúdos de pessoas de esquerda, até pelo pensamento político da pessoa da plataforma, né? Tipo, que é Não, dono da plataforma. não, Então, pensando também como lidar em criação de conteúdo nas redes, a gente está sempre nadando contra a maré, sabe? total. Até porque, tipo assim, né? Esses conteúdos políticos, eles não vão mais aparecer no Instagram, por exemplo, organicamente. Mas como conteúdo pago, vai aparecer muito ainda. Então, tipo assim, e quem tem dinheiro, né, pra impulsionar conteúdo é com certeza a galera da direita, né? Porque, tipo assim, esse lance que tu falou de esse senso comum, assim, né? Esses espantalhos, né? Como a gente diz, do antifeminismo, assim, eu via muito também como quando eu comecei a criar conteúdo no finalzinho de 2022, início de 2023, que ficava nessa, assim, tipo, a galera sempre vinha com algum fato histórico, assim, X. Tipo assim,
E aí eu ficava antes pensando assim, porra, a galera quer que, tipo assim, que qualquer comunista seja professor de história também, né? E aí, Saiba tudo. que Não sou saiba professor de tudo, história. A sim, galera né? espera que a gente seja meio tudólogo, assim, tá ligado? Exato, total, assim, porque eles dizem, ah, não, mas o que aconteceu na cidade tal, na União Soviética, em 1934, em 17 de junho, não sei o quê. E aí eu ficava pensando assim, tipo assim, eu ficava pensando assim, pô, eu tô há alguns anos estudando sobre o assunto, e eu não sei isso aqui. Como que esse cara que tem uma foto de anime no perfil sabe isso? Eu fiquei, não pode ser, tipo assim, não pode ser um historiador aqui ou um, né, grande cara que sabe muito assim. E aí depois que eu comecei a entender isso que tu trouxe assim, né, são essa galera, tipo, esses portais grandes, né, de desinformação que espalham ali, que lançam um artigo dizendo, ah, a grande fome de 32 na União Soviética causou isso, isso, isso. E a galera sai replicando, assim, né? Tipo, tanto que a gente E vê paga nos. bem pra estar no topo da pesquisa. Essa é a grande É, questão. Não é é. só a pessoa criar um blog, é pagar bem pra estar no topo da pesquisa, porque Não, a palavra tá total. lá em É cima. isso. Tipo, a galera geralmente não entende, assim, por que a pessoa cai, né, nesse negócio? Porque simplesmente tem uma máquina realmente de desinformação que vai lá, faz um artigo muito bem Aham. escrito no Google, coloca uma bom ranqueamento de É palavras ali, isso. chave, paga por aquelas palavras-chave e aparece lá no topo de É pesquisa. isso. Você pesquisa lá, Lei Maria da Penha, aparece blog da Brasil Paralelo falando Brasil Maria da Penha. Paralelo, Instituto Mises É vai por isso que eu aparecer. falo, quem paga bem é quem tá no topo de pesquisa do Google. Total. É, não, total. E aí, tipo, aí é sempre as mesmas. É aquele papo de papagaio, assim, sempre, né? Tipo, no comunismo é. Ah, quando o muro caiu em Berlim, pra que lado as pessoas foram? Ah, eu nunca vi ninguém nadando de Miami pra Cuba, só o contrário. Tipo assim, é a mesma coisa sempre, assim, né? E aí, depois que eu, de um tempo, assim, criando conteúdo, quando eu tive esse acúmulo, assim, né, que eu fui ver, realmente, né? Tipo assim, é essa desinformação espalhada, né, sendo paga pra ser espalhada, que alcança as pessoas e, tipo assim, a galera sai replicando só. Não é que, tipo, a galera é um especialista em União Soviética e aí né, tem um argumento muito forte assim para refutar os comunistas, né, ou especialista em feminismo que tem um argumento muito forte para te refutar, assim, né.